Eu queria convidar para participar comigo nessa noite duas convidadas especiais, a pastora Fernanda e a Cristiane. Olá, pastora Paz, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para vocês, para todos que estão nos ouvindo e vendo. Então, falar para essas mulheres que estão nos vendo, que nem a pastora Fernanda, ela já saiu daqui. É algo novo para nós. Nós estamos tentando... Gente, nós estamos tentando fazer isso. Desculpa, mas olha... Bem-vinda, Nós pastora estamos tentando Fernanda. fazer isso. Já faz 1 hora. E quando uma entra, a outra sai. Eu falei, gente, isso não pode acontecer ao vivo. Mas aconteceu. E eu, quando dou minhas crises de riso, misericórdia. Mas, glória a Deus. Amém. Calma, pastora, vai dar certo. Já deu. Já em deu nome certo. de Jesus, Em nome de já deu, Laisla. Faz parte. Faz parte. Estou aqui com o assessor que está me ajudando, o pastor Marcelo. Estou calma. Esteja orando para que dê tudo certo, tá bom, Laisla? Então, amadas, eu queria falar mais uma vez, boa noite para você, mulher, para você, mãe, para você que é moça, para você que é filha, porque eu queria que esse momento que nós vamos ter, eu queria que fosse para todas, não é somente para mulheres casadas, e nós estamos no momento dessa pandemia, eu queria que a gente pudesse se ajudar na luz da palavra, que nós pudéssemos suportarmos umas às outras, que é um momento que eu quero ter com vocês, que serão em todas as quartas-feiras, e vamos começar às 8 da noite, e eu queria, assim, que vocês realmente se interassem com a gente, vai ser um momento gostoso, pode ter certeza que eu, pastora Zália, que rio, a que chora, porque eu sou de verdade, não é verdade, meninas? Amém. Essa é a pastora Zália. Eu sou muito, muito feliz. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Amém, pastora. Eu me sinto honrada de estar participando pelo primeiro live das Mulheres com Propósito, né? E eu gostaria de falar para todas as ouvintes, a todas as mulheres, moças, sejam elas solteiras, casadas, que vai ser um tempo, sim, descontraído, por isso não fiquem envergonhadas, façam perguntas, sim, do mesmo jeito que vocês têm passado por problemas, a gente também tem passado, nós não somos super mulheres, a única diferença é que a gente confia, a gente tem um Deus que tem nos direcionado nesse tempo, né? E nós cremos também que vocês também têm buscado. É isso que tem feito a diferença, né? O mundo todo em caos e a nossa esperança, a nossa paz vem daquele que nos fortalece. Então, fique aqui com a gente, dá um share, dá um like e aproveita este momento que o Senhor tem preparado para nós, mulheres. Amém. Pastora Fernanda? Boa noite a todas, né, que estão vendo a gente nessa live. Para mim também é uma honra e né, de poder estar participando dessa primeira live. E assim, como a Cris falou, é um tempo da gente se mostrar de quem realmente nós somos, né? Lógico Verdade. que hoje a gente arrumou o cabelo, passou a maquiagem, mas assim, mostrar de que nós somos mulheres como todas vocês que estão aí do outro lado, né, nos vendo, e a gente queria compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe a respeito do Senhor, né, da convivência, do dia a dia, e da mesma maneira compartilhar das experiências uma com as outras e de também ouvir a você que está aí do outro lado, se você tiver a sua pergunta. Talvez nós não vamos ter todas as respostas, mas com certeza nós vamos estar compartilhando das coisas do Senhor, da mesma fé e do nosso dia a dia, né, pastora? Como a gente, Amém. a gente nosso dia a dia. Porque nós somos mulheres autênticas. Amém. Eu queria passar para nós, mulheres, porque da mesma maneira que nós vamos tentar passar para vocês, nós estamos vivendo isso também.
estamos todas dentro de casa, e creio que realmente o que o Senhor tem buscado em nós é a mulher virtuosa. Resgatar isso de dentro de nós e que nós venhamos verdadeiramente exercitar. Em Provérbios, eu não vou ler toda ela, mas a gente vai estar falando no meio, vai estar em Provérbios 31, o versículo 10. Ele fala assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Para as mulheres casadas, aqui o Senhor vira e fala assim, que o coração do seu marido confia nela. Imagina nós hoje, meninas, nós estamos nessa época que está o coronavírus, o papel que uma mulher ela tem dentro de casa. Porque nós, assim, nós gerenciamos tudo dentro de casa. E hoje está um momento que a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem que realmente exercitar essa habilidade que nós temos de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com excelência. O que vocês acham? Pois é, eu também eu sempre volto a esse texto de Provérbios 31, que é aquilo que descreve sobre o que é uma mulher virtuosa. E uma das coisas que, como a pastora falou, nesse tempo de onde todas as mulheres estão dentro de casa, vivendo algo que talvez é novo, porque existem muitas mulheres que se tornaram mães, se casaram, e não tiveram essa experiência de estar dentro do lar tanto tempo. É um momento que eu falo challenge. Yes. É um tempo... Gente, essa palavra sumiu um pouquinho. É um momento assim, de descoberta, um momento que a gente tem passado e a gente tem que se reinventar. E como fazer isso, né? Nós precisamos estar centradas dentro daquilo que a palavra nos diz. E uma das coisas que ela fala, como o pastor falou, a primeira coisa que a gente, nesse tempo, tem vivido é tomar conta do nosso lar. Como a gente vai fazer isso? Como você aí de casa tem feito isso? É uma pergunta, acho que todo mundo tem se feito, porque não é um dia, não é 2 dias, não... Já tem 1 mês que eu tô dentro de casa. Yes. Então, como você tem vivido esses dias? O que você tem experimentado? O que você tem passado para sua casa? Seja ela se você é casado, se você é solteiro. O que você tem, desse tempo que você tem vivido? O que você tem aproveitado? Porque não é um tempo em vão. A gente não pode usar esse tempo de uma maneira qualquer. Amadas, eu quero falar oi para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Tem o Jardson Jardim, deu boa noite para nós. Nancy Tavares, ela é lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Elisângela Boiani. Oi, Elisângela. Oi, Elisângela. Ayla Brito, Eli Silva, Daniela Guiari, Micaela. Gente, muito boa noite. Para quem começou a assistir desde o começo, me perdoe, minha crise de riso. Eu não consegui me controlar, porque, primeiro, eu só ri daquele jeito que eu fiquei nervosa. Isso tudo é muito novo para nós. Então, na hora que a gente entrou, logo em seguida, a gente falou, gente, cuidado, não mexe no telefone, porque senão vai cair. Na hora que falou 5, 4, 3, 2, 1, Fernanda já saiu. Eu não aguentei. Meu telefone falou que a live tinha acabado. O pastor falou, não se mexa. Eu falei, pronto, começou, e a gente começou naquela risaiada. Mas voltando aqui. Amadas, infelizmente, eu tenho tido notícias de muitos casais que estão ficando juntos agora, e pelo fato de terem que ficar tão próximos, está havendo muita briga, muita dissensão, falta de paciência com os filhos. Então, assim, eu queria que nós, mulheres, pudéssemos, assim, nos ajudarmos, como fazer, como administrar a casa, porque a gente conseguia fazer quando estava fora, a gente fazia tudo certinho, mas agora parece que, tendo tanto tempo, às vezes a gente está perdida, porque é muito tempo e muita coisa repetida a fazer no mesmo dia.
Então, eu queria, assim, colocar, se alguma mulher quiser oração, pode colocar, nós vamos continuar em outras quartas-feiras falando disso, mas queria, assim, que você pudesse interagir e saber que você é a mulher virtuosa da tua casa. Amém. Por mais que você ache que você não dá conta do que está acontecendo agora, você dá conta sim, porque o Senhor ele te deu habilidades. E essas habilidades, elas são únicas. Yes. Nós temos este... Aí, ó, já deu... Se eu rir de novo, gente, não, você ri junto, tá bom? Poliana de Santarém, Pará. Oi, Poliana, paz do Senhor. Então, amadas, quando eu quis fazer esse tempo com mulheres, eu queria trazer, porque muitas vezes, muitas pessoas tentam trazer aquelas mulheres, aquele tipo de coisa que não existe. E nós estamos dentro de casa, nós estamos com os nossos maridos, os nossos filhos, e todo dia que a gente levanta, nós temos uma rotina a seguir. Mas eu queria que a gente tentasse seguir essa rotina na virtude de uma mulher que seja serva de Deus. Amém. A primeira coisa que uma mulher serva de Deus, o que ela faz? Ela ama Deus acima de todas as coisas. Até porque o Senhor confiou nela esse serviço de estar na casa, de ter filhos, mesmo que você seja solteira. Nós temos habilidades únicas que os homens não têm. Eles conseguem fazer uma coisa, duas coisas ou três coisas, porém uma de cada vez. E nós, talvez a gente se atrapalhe um pouco, né, igual está fazendo, porque a gente quer fazer um monte de coisa tudo junto, né? E a gente acaba se atrapalhando. Mas, no fundo, a gente volta em si e a gente consegue manter o equilíbrio e fazer tudo. Filho, você vai fazer teu homework. Você vai fazer tal coisa. Eu vou fazer tal coisa. A gente tem isso. Então, assim, eu quero passar para as meninas, e hoje à tarde eu me reuni com elas, e nós estávamos falando, né, que desse texto que a gente lê, fala que a mulher virtuosa, ela dá ordem às suas servas. E eu estava conversando com as minhas amigas, a pastora Fernanda e Cristiane, e ela tem muitas servas na casa dela que ela tem que dar ordem, a pastora Fernanda também, e eu tenho muitas aqui em casa também, é um privilégio para mim. E sei que você que está me assistindo também tem muitas servas. E eu queria que a Cristiane falasse das servas dela e a pastora Fernanda também pudesse falar um pouquinho dessas servas. Amém. É interessante que deve estar as mulheres agora tudo perguntando, né? Quantas servas que essas mulheres têm? Estão tudo escondido e a gente não estava sabendo. Escondido, a gente não estava sabendo. Pois é, minha amada, eu creio que você tem pelo menos umas 4, 5 servas na tua casa. Né? E a gente está falando de servas hoje que a tecnologia tem nos ajudado, né? A gente hoje pode acordar, programar um café da manhã até uma noite antes do dia amanhecer, né? Já programar para quando acordar o café já está pronto, né? A gente pode ligar a nossa máquina de lavar, né? Colocar a roupa já para bater e depois literalmente é só tirá-la, colocar para secar. E assim a gente tem várias outras. Nós temos a dishwash, né? Que programa, tira as vasilhas e só organizam ela. E detalhe, nenhuma reclama. A gente manda a função e elas efetuam. E o melhor ainda, não se paga. Não se paga, né? O financeiro, exatamente, né? Exatamente. Mas é algo que a gente tem que louvar a Deus, né? Porque se a gente for pensar alguns anos atrás, essas mulheres, né? Os nossos avós, as nossas mães, elas não tinham essa possibilidade de ter tudo aquilo que nós temos hoje, né? Infelizmente, hoje, muitas acham que é algo horrível, grande de estar dentro de uma casa. Se eu e você for analisar bem qual que era o propósito de Deus, né, de uma família, é tudo aquilo que Provérbios 31 fala dessa mulher virtuosa. É a mulher que levanta, que prepara todas as coisas, né? Que já prepara o café da manhã para receber o filho, o esposo, né? Mandar para a escola. E hoje nós temos vivido isso. Só que é algo que não estávamos mais acostumados. Pela rotina, pelo menos nós aqui, né, que moramos fora do país, do Brasil, é algo meio diferente. A gente já acorda no automático, grita menino, né, corre que vai perder o bus,
não é verdade? O menino sai correndo, a mãe correndo atrás com a mochila, e é algo assim estranho. E hoje nós estamos dentro de casa, muitas vezes acordando 10, meio-dia, né? E estamos perdendo, às vezes, esse contato de que ser mesmo essa mulher virtuosa, né? E é algo interessante que nós não somos super mulheres, é isso que você tem que colocar. Nós somos mulheres que a gente tem buscado do Senhor como viver nesse meio, Foi. né? Sem que pudéssemos, como se diz, viver nessas brigas e contendas que muitos lares hoje estão vivendo, né? Hoje nós sabemos que existem mulheres hoje que estão nervosas dentro de casa por causa de filhos, né? E elas têm que interagir 24 horas com as crianças. É algo, sim, pesado, sim, para a mulher que não está acostumada com isso. Mas é algo que eu e você podemos fazer com a administração do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele pode nos direcionar por este caminho, né? Sabendo que ele tem controlado as nossas vidas. Amém. Sabe uma coisa que eu creio que muitas vezes a gente tá vivendo isso e acha que está um pouco sufocante. Ainda tem, existem até mulheres que colocam assim, eu li no Facebook falando assim, só um pouquinho, o Nilmar está ouvindo e está reclamando. O que você está reclamando, Nilmar? Não reclama. Homem de Deus, olha a mulher virtuosa que você tem. Um abraço, varão. Fica na paz. Cristina, um abraço. Amém. Paga uma vez só. Elisângela Boiana, é verdade. Faz uma vez por mês, né? A conta de luz. Amém? Mas, amadas, uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, eu fico pensando e depois eu vou passar a palavra para a Fernanda. Eu creio que hoje a gente ia trabalhar, voltava para casa e às vezes, eu não vejo a hora de eu poder ficar em casa, organizar a minha casa, fazer tal coisa. E a gente hoje está tendo todo esse tempo que a gente já profetizou tanto na vida da gente, não é? Verdade. Eu quero ficar em casa, eu quero ficar em casa. E hoje se está querendo sair para fora. Agora, você imagina se a gente não fazer desse tempo que a gente tem com a família da gente um tempo produtivo, um tempo, que nem o pastor Marcelo falou, ensinando o filho o caminho que deve andar, ensinando a palavra, inculcando a palavra. E é um tempo que a gente tem que fazer isso com as nossas crianças. E eu creio que se nós não vivermos isso hoje, se nós não realmente aproveitarmos isso hoje, a gente pode se arrepender e a gente pode sentir falta. Porque talvez seja uma última chance que a gente tenha para uma família tanto tempo reunida. Amém, pastora Fernanda? Sim, vocês estavam falando aí. E também eu acho que é um tempo da gente começar a colocar os valores nas coisas certas. Eu acho que quando muitas da gente no caminho, principalmente aqui na América, a gente se perde. Porque aqui é muito fácil eu comprar um telefone, dar na mão do meu filho, comprar um iPad, um iPod, whatever que seja, e não fazer o meu papel de mãe, não fazer o meu papel de esposa. E eu acho que até mesmo pelo nosso papel de amiga, porque aqui a gente estava acostumada a dizer não, tô busy, tô ocupada, e eu acho que o Senhor, ele permitiu a gente passar esse tempo, sabe? Onde eu vou começar a dar mais valor à professora do meu filho, que gasta tempo com ele para ensinar. Se meu filho sabe o que sabe hoje, o que eles têm feito, as tias da classe da escola dominical, o trabalho importante que elas fazem durante o culto, quando a gente está lá, né, adorando ao Senhor. Então, são esses tempos que eu acho que a gente também, quando voltar, hoje, de dar um abraço na amiga, hoje isso me pegou muito, que foi o aniversário da minha filha, e ela ama abraçar, ela ama estar com as pessoas e olhar tudo, olhar as pessoas só de longe. Então, é um tempo que a gente vai começar
refletir sobre as prioridades. Qual tem sido a sua prioridade, sabe? Eu não quero sair dessa situação da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair diferente. Amadas, e isso agora você imagina. Qual é a importância, qual é o papel que nós mulheres hoje estamos ocupando dentro de casa? Porque hoje, você imagina, aqui na América, infelizmente, nós temos, assim, muitas mulheres que ganham mais que os maridos, e às vezes tem o quê? Tem alteração de papéis, muita briga, muita cobrança, muita coisa. E eu creio que Deus tem proporcionado hoje nós estarmos em casa, revendo os nossos conceitos, orando, estando na presença do Senhor e realmente vendo assim, colocando a casa em ordem. Mas como a casa em ordem? O relacionamento com o marido, a oração em acordo, o tempo com os filhos, não aquele, porque eu falo assim que o celular, para mim, ele se chama cala a boca de criança. Por quê? Você quer fazer qualquer coisa? Você não fala cala a boca, mas fala, filho, pega esse telefone. Então, hoje, a gente tem que ter tempo para o filho da gente, por quê? Você tem que ficar com o teu filho, porque a professora vai dar orientação, mas você tem que estar do lado do teu filho para que ele venha aprender. O interessante, amadas, que nós estamos voltando a fazer o que foi o chamado do Senhor desde o princípio, que a mulher deveria fazer. Sabe? Hoje nós temos que fazer o quê? A despensa da nossa casa. Nós damos ordem às nossas servas, igual a gente fez aquela brincadeira com todos esses eletrodomésticos. Mas e a despensa da nossa casa? O cálculo que nós temos que fazer para que a despensa venha a render, para que a comida venha a ser diversificada, porém um tanto que dê para bastante tempo. Isso tudo é um papel nosso. É um papel que nós vamos, eu creio, a gente não tem preguiça. E a gente é dinâmica. A gente pode cansar, mas a gente olha alguma coisa, a gente reinventa. Tem um vigor, a gente se renova e começa de novo, como quem diz, sacode a poeira e a gente começa de novo. É uma virtude da mulher isso, e é hora de abraçar isso, buscar isso dentro da gente e não desistir disso. Cristiane, quer falar alguma coisa? Quero sim, pastora. É um tempo, sim, novo da mulher ela se reinventar, né? Dela criar novas coisas. E hoje, com esse tempo de estar a família toda em casa, tem se crescido tanto no meio da família, uma tal palavra que todos nós conhecemos, a ansiedade, né? E muitas pessoas na ansiedade, elas procuram o alimento como algo para matar essa ansiedade um pouco, né? E quando a senhora fala sobre render muitas vezes, a gente tem visto hoje, eu vi ultimamente um post que falava assim, uma semana de compra hoje não dá para 2, 3 dias com os nossos filhos dentro de casa, né? Porque a cada hora eles vão na despensa e eles estão se alimentando. Sendo que essa não é a rotina normal que eles tinham. Porque a rotina deles normal é levantar, tomar o café, eles têm o lanche e à tarde e a janta. Mas hoje não, a gente vê os nossos filhos em etapa por minutos ou por até 30 minutos se alimentando, né? Então é um papel sim da mãe reeducar na alimentação, sim, sabe ensinar e até ajudar esse papel da ansiedade, né? Porque a ansiedade não é você alimentando que você vai se controlar, né? Então, é um papel muito significante da mulher ajudar o filho, até mesmo a própria mulher, né? A própria mulher ela tem passado com essa ansiedade de não saber o que acontecerá no dia de amanhã, né? E eu incentivo você, mulher, a entender algo. O dia do amanhã ela pertence ao Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas, a palavra de Deus diz que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, seja esse problema que hoje nós vivemos, ele tem colaborado sim, né, para algo que vier no futuro, né? E eu e você hoje como mulheres, servas, a pastora Fernanda ela falava algo sobre prioridade. A primeira coisa que uma mulher virtuosa ela tem uma prioridade. E essa madrugada eu fui levada a refletir um pouco sobre Ruth. E eu entendi algo maravilhoso nesse papel de Ruth ali, né? Eu não vou passar meio por rápido, acho que todas nós entendemos um pouquinho quem foi Ruth, mas aquilo que me chamou a atenção em Ruth foi a fidelidade com quem ela teve sobre a sogra dela.
sabe? É uma virtude, porque ela tinha prioridade na vida dela, né? Ela entendia ao ponto de falar para Noemi: olha, o seu Deus será o meu Deus. Não é verdade? Então, uma mulher virtuosa é aquela que, primeiramente, ela tem prioridades na vida dela. E ela vai entender, e ela vai, como se diz assim, ensinar os filhos, ou até ajudar o marido a fazer todas as coisas como devem, como as coisas são certas. Amém. A mulher, ela é aquela que incentiva tanto o filho, tanto o homem. Verdade. Porque se a mulher ela não tiver essa visão, esse propósito de Deus, ela se perde um pouco. E quando ela se perde, a família toda, ela se perde. Toda se Amadas, tem uma pessoa aqui, eu queria que vocês colocassem na oração de vocês, Poliana Santos. Ela quer oração pela sobrinha dela, que está fazendo uma cirurgia de coração, tem 6 meses. Poliana, nós vamos estar orando. Amém. A partir do momento que a gente também acabar essa live, nós vamos continuar orando. E o nome de vocês vai estar com uma relação de nomes que nós oramos. Amém? Mas nós já abençoamos a tua sobrinha em nome de Jesus. Em nome Senhor, de Jesus coloque Cristo. os anjos naquele lugar, repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus. Em Amém? nome de Jesus. Amém. Então, amadas, tem aqui também a Elaine falando que tem que se reinventar. A gente realmente tem que se reinventar todos os dias em casa com as crianças. Ela falando lá, eu me reinventando todos os dias. Ser pai é um grande desafio. Amém? Amém. Tem mais algo aqui, gente, que eu quero passar para vocês? Tem algo que a mulher virtuosa, eu coloquei alguma coisa dos versículos, ela ama a Deus, ela ama os outros, ela não é individualista, ela consegue dividir as coisas que ela tem, ela consegue ajudar amigas, aquele egocentrismo na mulher virtuosa não está nela, isso não faz parte dela. A mulher virtuosa, ela é trabalhadora, ela é sábia, ela tem esperança. Interessante que a mulher sábia, como é que ela faz? A gente se reinventa em casa, faz bolo para vender, faz docinhos para vender, e faz o negócio. A mulher sempre, eu lembro da minha mãe, ela sempre tentava fazer algo para ajudar na renda doméstica lá, para os filhos, nós éramos em 11 irmãos. E quando eu vejo, é interessante, eu consigo associar isso, eu não sei vocês, menina, pastora Fernanda, mas eu consigo associar isso, todas essas virtudes, à minha mãe. A minha mãe acordava de madrugada, costurava, e ela fazia, e ela sempre se reinventava. E isso é tremendo. Já aconteceu isso com você, com a tua mãe, Fernanda? Sim, é muito interessante, realmente. A minha mãe foi um exemplo nesse sentido de sair, buscar e trabalhar para poder suprir dentro de casa. E eu falo isso, tipo assim, o que eu acho interessante sobre a gente se reinventar, não só para trazer o dinheiro, mas para o dinheiro não ir embora. Exatamente. Porque eu brinco que eu comecei a fazer coisas de decoração, de festas, para o dia que a minha filha fez 1 ano de idade, eu tive que aprender. Quando eu fui lá fora e comecei a ver o tanto que custava, eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer. E eu falei, aquilo que eu poderia estar gastando, eu vou estar tentando economizar para poder render dentro de casa. Então, assim, a mulher, ela não precisa... são pequenas coisas que eu acho que a gente pode fazer hoje em dia, que a gente pode estar contribuindo para o nosso lar. Porque, com certeza, é mais fácil eu ir ali, comprar um bolo e um cupcake, com qualquer coisa, um balão. Mas e você fazer? Entende? Eu acho que esse também é a questão de você se reinventar, não só para você pôr mais dinheiro dentro da sua casa, mas também para você não levar o dinheiro que poderia estar sendo em outras coisas. É interessante que, bem no meu início de conversão, e algo que eu adotei até hoje na minha vida, sempre que eu ia fazer compras, eu orava e eu pedia para o Senhor realmente me direcionar ao que eu precisava de comprar. Para que o tanto que eu fosse comprar realmente pudesse ser o que eu tinha. E Deus era tão fiel que sempre, eu não fazia conta, mas eu pegava e eu conseguia, pela submissão de estar sendo dirigida por Ele, e vai falar assim, não, Senhor, o que é? É interessante, amadas,
que é como se, quando eu estivesse no mercado, a sedução das prateleiras não me seduziam. Uhum. E interessante, eu orava mesmo antes, e quando eu chegava em casa, e eu faço isso, chego em casa, ora, Senhor, multiplica tudo que eu comprei, faça render em nome de Jesus, que não estrague, porque tem tudo isso. Por exemplo, nesse dia de hoje, a gente tem que também, comprou muito, mas se cuidar para que não venha perder. Uhum. Principalmente frutas, verduras, tudo que a gente tem que ter essa habilidade de saber tudo direitinho. E hoje, graças a Deus, há muitas coisas que a gente consegue ver no YouTube para nos achar, achar assim como fazer, como congelar, quanto tempo. Então tem muitas coisas que hoje é fácil para nós. Se a gente quiser fazer isso, a gente se organiza e não fica pesado. Uhum. Uma outra coisa que eu estava falando com as meninas, com a pastora Fernanda e com a Cristiane, por exemplo, assim, o manter a casa organizada. O que é manter a casa organizada? Para mim, sempre que a minha casa, o meu guarda-roupa, todas as coisas estão desorganizadas, dentro de mim eu estou desorganizada. Eu estou frustrada com alguma coisa e eu não consigo. É interessante que uma coisa ela contagia a outra. E eu acredito que a primeira coisa para se arrumar, eu queria chamar as mulheres para tentar fazer isso, para ver que funciona. Funcionou comigo e eu creio que funciona com vocês. Primeiro, organiza o que está à tua vista. Sabe? A tua casa está bagunçada? Organiza a tua casa. E depois você consegue organizar do que está lá dentro. Porque senão você não consegue associar a sua mente nas duas coisas. E você vai acumulando emoções e, neste fato, vai acumulando certas frustrações, que são pequenas frustrações, mas que a mulher não consegue deixar de lado. A gente precisa de arrumar todas as coisinhas. Eu não sei se acontece com vocês. Acontece, meninas? Falei, Cris. Meninas, eu Acontece falei muito, isso. né? Isso acontece, sim, principalmente comigo, né? Eu creio, assim, algo que me traz paz é chegar e ver as coisas organizadas, né? É questão de toda mulher, ela tem isso, né? E é importante isso que a pastora tem falado sobre organizar. Não adianta a gente querer pegar algo tudo de uma vez, que nós não vamos dar conta. Mas é day by day. Todos os dias você colocar outro em casa, porque quando você faz tudo de uma vez, você vai passar o resto de semana sem fazer nada. Então é interessante eu e você começar a organizar assim, sabe? Deixar a casa organizada, né? É verdade, porque a nossa casa, ele é um local de recanto, né? É bom a pessoa chegar, o nosso esposo chegar em casa, sentir que a casa está aconchegante, não é verdade? Ela está limpa, ela tem aquele cheiro de uma comida fresca, não é verdade? As coisas estão organizadas. E não tem nada melhor da gente começar a viver aquilo que o Senhor tem nos chamado e que nós temos perdido por algum tempo. Né? É tempo de colocar os nossos armários, aquele cantinho que a gente sempre esconde, né? E principalmente o cantinho dos nossos corações, né? A gente precisa tanto colocar o externo e o interno também, para que as coisas do Senhor ela começam, né, a se movimentarem sobre as nossas vidas. E eu também acho que do mesmo jeito no nosso coração. Não adianta a gente pegar todas as emoções que estão todas embaralhadas, sabe? Chegue na presença do Senhor e fala, Senhor, tem coisas aqui dentro que precisam ser movidas. Qual é a primeira que eu preciso que seja limpa? Qual é a primeira que precisa ser estruturada? Porque assim você vai começando a trabalhar dentro de você, porque não tem como ser dentro de tudo que você vive, das emoções e do seu coração que talvez pode estar todo bagunçado. Então acho que do mesmo jeito que vocês estão colocando que a gente faz na nossa casa é a questão do nosso coração. Outra coisa que eu acho interessante também é a gente estar sensível àquilo que importa para os nossos maridos. Que nem a Cris falou, achei interessante dela falar, tem uma comidinha, o cheiro de uma comidinha. Se antes de chegar aqui em casa e sentir o cheiro de comida, já sai tacando spray em tudo. Tipo assim, então ele, na verdade, ele prefere não... A comida, lógico, tem que estar pronta, mas antes dele chegar, às vezes eu tenho sempre o cuidado de pôr uma vela, acender
um spray, pôr Uma alguma coisa essência. para quê? São essas coisas que fazem o detalhe na sua vida, no seu casamento. Você tem que estar sensível ao que importa para o outro, sabe? Que na minha casa a dinâmica é essa, e na sua pode ser outra. Meninas, agora uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Me lembro no Brasil que o pastor sempre ficava muito bravo comigo, que ele falava comigo a coisa que ele mais detestava era chegar em casa e me encontrar mal arrumada. E a gente ministrava encontros de casais nessa época, e ele falava assim: você chegar em casa e encontrar a mulher mal arrumada, ainda com a camiseta do partido político do concorrente porque ela ganhou, aí era o fim. Hoje, eu imagino como nós, mulheres, estamos dentro de casa. Chinelão, pijama, a gente não se arruma mais. E isso tem me despertado. Eu falo isso para mim, porque a gente faz tudo e vai correndo, mas a gente tem que manter também aquele namoro, aquela... Para o marido, a gente precisa, a mulher tem que ter essa sabedoria. A situação já está tão difícil, tá? Quantas pessoas estão sem trabalhar, estão sem ganhar, e ainda tem, sabe, um monte de coisa associando. O que a mulher, ela tem a gente tem uma força para tentar aliviar algumas situações ruins, sendo amável quando chega em casa, que nem falou, uma comidinha, lógico, fazer algo que o marido gosta. Por exemplo, a pastora Fernanda falou que o pastor Anderson não gosta daquele cheiro. O pastor Marcelo, ele também não gosta do cheiro, mas quando ele chega em casa e ele encontra cheiro de cozinha, de cozinha não, de comida, ele fica muito feliz, porque eu não sou experta na cozinha, não sou, então ele nem reclama do cheiro, ele só dá glória a Deus, aleluia. Ele já sai dando glória a Deus. Acende umas velas depois de cheiro para acabar. Mas, assim, a gente precisa amenizar isso que tem acontecido, mulher. A gente precisa trazer essa alegria para dentro de casa, esse dinamismo, essa paz que vem do Senhor e que a gente tem que fazer refletir na gente. A gente tem que orar, a gente tem que falar para os nossos maridos palavras de afirmação. Se o marido está em desespero, a gente está vendo que as contas, elas estão ficando todas juntas, o que fazer? Meu bem, nós estamos juntos. A gente já viveu quantas perrenhas? Principalmente nós que estamos aqui nos Estados Unidos, a gente sabe o que é isso. Não é um mar de rosas, como as pessoas pensam. Então, assim, a gente tem que realmente começar a fazer florescer todas essas virtudes que o Senhor nos deu. E isso é nosso, mulher. Homem não tem isso, é meu, é teu. Então faz, rega na palavra e começa a falar: Senhor, Espírito Santo de Deus, me dê força para fazer isso, me dê criatividade para fazer aquilo, dinamismo para fazer aquela outra coisa. E o Senhor dá. Interessante, meninas, que sempre foi assim. As pessoas chegavam para mim e perguntavam se eu sabia fazer algo. Eu nunca falei que eu não sabia. Quando alguém chegava e falava assim: se ela pensou que eu sabia, é porque eu acho que eu sei. Eu podia até não saber fazer, mas eu tentava. E o fato de eu tentar, eu me surpreendia, que eu via que eu sabia. Então, eu acredito que acontece a mesma coisa com muitas mulheres. Você sabe de muita coisa, mas você não exercitou. Então, eu acho que isso é muito importante. Vocês não acham, meninas? Com certeza. Eu só quero também dar uma pausa, assim, que a gente está falando tanto sobre casamento, mas você que está nos ouvindo e nos assistindo, tem isso como exemplo, sabe? De 3 mulheres aqui que são casadas, já tem um tempo, e às vezes, assim, eu sempre procuro olhar e me espelhar em coisas, né, que deram certo. Então, assim, você tá ouvindo, não pensa que esse é um papo, tipo, uma mulher virtuosa que é só para mulher casada, não. Um homem de Deus que você procura, quando ele olhar para você e ver as virtudes de uma mulher de Deus, ele vai querer casar com você. Então, só dando esse adendo, porque às vezes a gente... Né, não é, eu vou ser solteira, eu sei, mas essa virtude são em todas nós mulheres. Esse sexo frágil, ele é muito forte.
Para o Senhor, ele é muito forte. Nós somos mães guerreiras, são moças batalhadoras. Sempre, sim, a gente sempre... Todas as mulheres, nós temos isso. A mulher do sexo feminino, nós temos isso. E isso é maravilhoso. Uma coisa que também tem me feito exercitar muito nesses dias, meninas, o domínio próprio. Gente, o domínio próprio para todas as coisas, principalmente, não é o caso da pastora Fernanda e nem da Cris, porque vocês são meninas com muito domínio próprio, eu acho que é mais... Amém. Amém, Eu recebemos. recebo. Eu não sei vocês, se alguém estiver nos assistindo e tiver com esse tipo de problema, por favor, se ajunte-se a mim. Gente do céu, beliscar e comer chocolatinho, o negócio está muito sério. E esses anjos que batem na minha porta, hoje eu fui visitada, não só com bombom, mas com bombom, com esfirras e com palha italiana. Gente, daqui uns dias as bochechas vão estar maior ainda. Eu volto naquilo que a Cris estava falando sobre a ansiedade. Eu acho que assim, isso tem sido novo para todo mundo. E o novo, ele causa ansiedade, ele causa instabilidade dentro da gente. E a gente saber detectar isso. E a gente estar sensível para esses momentos, quando você pensar em... É o que eu tô tentando fazer, né? Não dá, às vezes pega também, é difícil, mas... Vou tirar meu foco. O que eu posso fazer? Vou ler um livro? O que você... A gente tem que se descobrir como pessoa. O que eu gosto de fazer num tempo que eu posso ter um tempo livre? Vamos supor, no meu caso, eu gosto de correr. Então, eu tento usar esse escape para correr. Eu acho que para você ir de casa, o que você gosta de fazer para você? É pintar? É ouvir uma música? Que quando você começar a ocupar o seu tempo com coisas produtivas, você vai começar a ver que essa ansiedade, essa necessidade, essa vontade de comer. Eu vi isso na minha filha esses dias. Eu vi que ela estava ansiosa e começou fome. Falei, não, peraí. Vamos fazer outra coisa? E a gente está sensível não só para você, né? Mas na sua casa. Porque com certeza seu marido também pode estar passando por isso, seus filhos podem estar passando por isso, o seu roommate pode estar passando por isso. Então você tentar ajudar as pessoas também, tipo assim, ok, vamos tirar o foco. Toda vez que você pensar em... Porque com certeza esse tempo de beliscar todo não é fome. Então, não é mesmo. Amadas, tem aqui, Maria... Então, eu acho que é esse tempo da gente... Desculpa, pastora Fernanda, cortar, é só porque eu achei muito importante, e ela já pediu há um pouco tempo, e eu voltei lá nesse comentário. Ela pede oração para a família do irmão dela, que tem 5 pessoas positivas no coronavírus, todos da mesma casa. Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre com misericórdia naquele lar. O Senhor venha com o teu braço forte, Pai, fazendo com que tudo aquilo, Senhor, venha ser repreendido. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. E nós profetizamos sobre aquelas vidas, Senhor, um restabelecimento sobrenatural. Amém, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amadas, você que está colocando o pedido de oração aqui, que eu visualizei na tela, às vezes eu não consigo, porque tem outros comentários, e eu não consigo falar, mas, por exemplo, tem a Jaqueline dos Anjos, pede oração pela família da mãe e vó. Todos esses pedidos nós vamos estar orando no final da live, e nós vamos continuar orando aqui com as mulheres, amém? Amadas, outra coisa que eu queria falar. Quando você está em casa, e que teve um comentário aqui falando de mulheres que estavam com problema com o marido, o que vocês acham que tem mais trazido esse atrito entre maridos? O que você acha que está faltando nas mulheres para que isso aconteça? Primeiro... Perdão. Pode ir, Cris, vai lá. A gente tem detectado algo nas famílias que tem perdido por um longo tempo, que é a comunicação, né? A comunicação era algo que tinha se perdido dentro da família. E hoje a família tem se aprendido de novo a comunicação, a como falar. E existe algo que nós falamos hoje, né, pastora, sobre a tonalidade da voz, né? A voz branda, como se fala, como se explica,
como que mostra o real problema, do jeito que a gente fala, é aquilo que a pessoa ela vai receber dentro dela. Sabe, eu acho que um dos pontos essencial que tem se perdido é a comunicação. E, na realidade, um outro ponto que eu fui ministrada há um tempo atrás no coração, que para ver a cura no relacionamento, numa casa, a pessoa ela precisa reconhecer os erros que tem tido. É o reconhecimento das coisas que têm acontecido. Não é simplesmente entender e não reconhecer e se arrepender e buscar uma mudança. Porque quando a gente sabe e a gente não muda, é como se algo natural, só sabe, mas ela não tem a prática da mudança daquilo. Então, é o que tem faltado mesmo na família nesses últimos tempos, tem sido um atrito a comunicação com os filhos, a comunicação com o esposo, é o diálogo da família. E se perdeu. E hoje foi trago tudo de uma vez. Então, você já imaginou pessoas dentro de casa que têm tonalidade de vozes diferente, uma linguagem diferente, porque muitas vezes as pessoas conversam mais por telefone antigamente, quando todo mundo se trabalhava, do que dentro de casa. Então, hoje está tendo esse tempo de reconhecer de novo, de entender qual que é a situação do outro, aquilo que o outro está passando. Então, hoje a gente foi se colocado literalmente dentro das nossas casas para ser curados, não é verdade? E esse processo de cura, ele não é good para a gente no início, o impacto, né? Mas eu creio que é algo maravilhoso quando vai ser, né, o final de todas as coisas, né? Então, é algo que tem me despertado muito, é sobre o diálogo, como falar, a brandura da tua voz, né? Como solicitar algo, né? E a mulher sempre tem aquele ditado de mulher mandona, não é verdade? E aquela coisa. Hoje eu brinquei com uma conhecida, eu falei assim, os maridos hoje estão em casa, e a gente vê muitas mulheres falando que quando pede algo, né, demora um ano para se fazer. Hoje está tendo tempo para todos os lados, né? Para as mulheres fazerem aquilo que os homens querem. E os homens também, né? Como se diz, presentearem as mulheres com aquilo que elas têm pedido, de um gesto, né? Ou simplesmente de consertar alguma coisa dentro de casa, em ajudar. Amém. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu, de repente, eu estava sem ninguém fazer comentário. Veio um monte de comentário, eu não consegui nem ler, tá, gente? Mas eu vou... Ajuda dos vou começar a dar uma universitários. Se tiver pedido de oração, tá bom, gente? Nós vamos ler os comentários depois e nós vamos passar. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Por exemplo, e às vezes as pessoas têm algum atrito e querem chegar a algum diálogo na hora da briga. Isso nunca vai dar certo. Se a gente tem algum problema, a gente tem que conversar enquanto está tudo bem. Não é na hora do atrito, não é, pastora Fernanda? Como é que é na tua casa? Eu tipo assim, a gente tem que ver a questão da personalidade das pessoas. Aqui em casa, no caso, Anderson, ele gosta de resolver tudo na hora e quer resolver. E eu sou uma pessoa que eu tenho que digerir as coisas para poder depois falar. Eu acho que com a cabeça quente, a gente está muito vulnerável para falar coisas que a gente às vezes nem quer e vai machucar. Então, eu acho que é a questão de você deixar as coisas abaixarem, não esquecer, não vamos colocar debaixo do tapete, não vamos, sabe, deixar para lá. Não, as coisas precisam ser faladas, as coisas precisam ser tratadas para que haja cura. Como a Cris falou, precisa existir a confissão de pecado para que haja o perdão. Então, mas a gente tem que estar muito sensível, principalmente agora, onde está todo mundo muito junto, a comunicação ela é essencial. E uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado é a nossa válvula de escape. A gente, para evitar confusão ou para evitar conversa, telefone, cozinhar, lavar roupa. Não estou falando que a gente não possa fazer nada disso, mas se isso tem sido uma válvula de escape para a gente sair da comunicação, então tá errado da mesma maneira. Então vamos voltar lá, vamos voltar ao princípio, vamos voltar à comunicação. Eu também acho que a Cris falou foi muito sábio e é o que está acontecendo. Uma coisa também que eu acho muito importante, que quando se fala em relacionamento acerca de submissão, eu falo porque eu lembro quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida, a mulher tem que ser submissa ao marido.
aquilo me deu uma revolta, porque eu falava, como que eu vou ser submissa? Eu liderava muitos homens, eu dava ordens, então era muito fácil para mim delegar funções. E eu tinha uma certa dificuldade à submissão. Mas depois que eu aprendi a palavra do Senhor sobre a submissão, e no meu início de conversão, eu fui assim, eu queria fazer tudo certinho, porque eu queria acertar. Eu realmente queria acertar. E comecei a desfrutar do que é ser uma mulher submissa. No começo não foi fácil. Não foi fácil, eu tive umas recaídas, porque não é fácil, a gente que é autoritária, a gente tem as recaídas. Mas, meninas, eu via que a minha falta de submissão, ela era, assim, uma alteração de papéis. Uhum. E isso, eu não imaginava que essa falta de submissão e alteração de papéis, como me fazia sofrer e me sobrecarregava. E quando eu coloquei tudo, eu descansei, falei, não, agora tudo na mão dele, eu vou exercitar, eu vou fazer o que me é devido e ele vai fazer o que é devido a ele. Gente, a minha vida ficou tão maravilhosa. Alguma de vocês já tiveram esse tipo de problema? De submissão? Eu acho que... Fernanda? Eu sei, com certeza. Porque eu acho que, vou ser sincera, eu acho que toda mulher, no fundo, ela tem um problema de submissão. Tá, não é à toa que o Senhor falou sobre o homem amar a esposa e a mulher se submeter ao marido. Ele não estava falando à toa sobre isso. Não era... porque senão seria fácil. Mas é o que a pastora falou. Você se submeter... essa palavra soa muito pesado para algumas mulheres, principalmente numa era hoje que todo mundo, as mulheres podem tudo, mas você tá debaixo da missão, sabe, do seu marido, não tem nada melhor, porque aquilo é como se tirasse literalmente o peso das suas costas, de você... não é fácil. Como a pastora falou, a gente tem várias recaídas, mas a gente tem que voltar e falar, não, Deus, eu preciso submeter. É diferente de você, não é você ser capacho, não é você, o marido... E o homem que tem o temor do Senhor, ele jamais vai fazer isso. Ele não vai usar dessa autoridade que ele tem sobre a sua vida. Pelo contrário, ele vai querer fazer para te proteger, para te amar, para cuidar da casa dele. Vai lá, Cris. Submissão é um problema para todas as mulheres, né? Sempre foi, e muitas ainda elas não gostam de ouvir essa palavra. Submissão é como se você chegasse e agredisse uma mulher, principalmente uma mulher nessa década, né? Onde que ela sai, ela conquista o seu dinheiro, ela traz, ela se acha superpoderosa. E a gente se ouve até hoje, infelizmente, mulheres dizendo, num país igual nós vivemos, vamos submeter à opressão ou então à obediência de um homem, né? Hoje, infelizmente, a gente ouve isso. E eu ouço bastante essa frase, né? Ser submissa a alguém. Como assim ser submissa? A submissão, ela é um ato, ela não é um sentimento que muitas vezes a gente quer. Uhum. A gente não sente muitas vezes, mas é uma obediência e temor a Deus. Quando a gente é obediência e temor a Deus na palavra dele, a gente aprende a ser submissa. E como diz a pastora Fernanda e a pastora Zali, é algo maravilhoso. Você estar debaixo da cobertura do teu esposo. Você se sente mais leve e você consegue andar e prosperar naquilo que o Senhor tem chamado para se fazer. Porque não tem como duas pessoas viverem numa casa com visões diferentes e viver na insubmissão. Não é verdade? Um grita mais alto do que o outro, né, se altera mais. A submissão ela é muito importante, sim, dentro dos lares. E nós, mulheres, você que está me ouvindo, não é feio, não é você se subjugar, mas é um papel, ela é uma, como se diz assim, uma característica da mulher virtuosa. E o segredo de ser submissa é quando a gente se prostra de joelho nos pés do Senhor. Quando nós nos levantamos, nós conseguimos operar esse papel que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém. Amadas, tem muitas mulheres aqui falando, né, da dificuldade porque assim que a gente tem que amar, ser submissa ao Senhor, mas o marido da gente ele é comparado a Jesus Cristo, né, como
como Cristo amou a igreja. E tem muitas mulheres aqui falando, como que eu vou ser submissa a alguém que eu não admiro, alguém que não tem uma liderança na minha casa? Amadas, eu vou ser sincera para vocês. Antes, eu ministrava curso para casais. E muitas vezes eu via que muitas coisas que os homens eram, que os maridos eram palavras lançadas das próprias mulheres. Então, a palavra do Senhor, quando ela fala assim, toda palavra que sai da sua boca, ela prospera naquilo que você designa. Então, muitas vezes já falou, mas então, ele é um vagabundo. Nossa, ele é um sem vergonha. Nossa, ele é um à toa. Ele é um burro, ou ele é um preguiçoso. Eu tenho raiva dele. São palavras tão fortes que Satanás fica buscando uma hora para pegar essas palavras e fazer elas se tornarem com efeito. Da mesma maneira que a gente fala com os maridos, a gente fala com o filho. Então, você, mulher, que ainda não tem essa admiração por teu marido, tenta levantar de manhã, ora pelo teu marido, e em vez de você falar tudo que você não admira nele, profetiza sobre a vida dele tudo que você gostaria que ele fosse. Um homem exemplar, um homem trabalhador, um homem dinâmico. Vai falando, vai profetizando. E amadas, torna efeito, sim. Se o mal torna efeito, o que vem de Deus é muito mais poderoso. A gente tem esse poder de falar, de profetizar. Então, profetiza a vida, profetiza a bênção, profetiza o que você quer. É interessante que sempre viram e falam assim, nossa, eu lembro que quando eu era criança, falavam assim para mim, nossa, praga de mãe pega. Que mãe virava e falava assim, não faz isso, meu filho, não sei o quê. Mas muitas palavras que próprios pais lançaram vieram a tornar com vida no futuro. Que falaram para filhas. E hoje eu vejo homens, tá, mamães, que estão me ouvindo, mulheres que estão me ouvindo, infelizmente, às vezes o seu marido, que é hoje o que você não admira, foram palavras lançadas pelos pais, que ele não iria dar em nada, que ele era um vagabundo. Então você tem o poder de quebrar isso. Profetiza o que é bom. Não, ele é um homem que o Senhor colocou para estar do meu lado. Ele é um varão valoroso. Ele vai ser sábio. Ele vai ter tudo que você quer que ele seja. Profetiza. Porque às vezes ele está sendo que já profetizaram há muito tempo atrás. E nós temos o poder de reverter isso aos pés de Jesus, orando, e de também não permitir que isso aconteça na geração dos nossos filhos. Porque a palavra, ela tem muito poder. Vou contar uma historinha não, um fato que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu nunca fui muito de gostar de estudar, de ler, eu leio, mas eu nunca fui muito, leitura, eu sempre tive uma certa dificuldade. Me lembro que eu era pequenininha, eu estava sentada na mesa da cozinha da minha casa fazendo homework. E era um dever de matemática. Eu detestava matemática, detestava. A minha mãe falava para me fazer, e eu catava o meu lápis, eu jogava com desprezo, não sei o quê. Entra o meu pai na cozinha. O meu pai olha para mim e pergunta para mim assim, filha, o que você está fazendo? Aí eu virei para ele e falei, não, ele falou para mim assim, você está fazendo dever de matemática? Nossa, minha filha, que orgulho que o papai tem de você, você é tão inteligente. Gente, eu peguei aquele dever, eu levantei o meu peito, eu fiquei feliz que o meu pai tinha orgulho de mim. E comecei a me dar bem em matemática, por uma palavra que o meu pai me falou. Agora, você imagina se ele falasse, essa menina é uma burra, não vai dar em nada. Qual a criança que eu teria sido pela palavra do meu pai? Então, toda palavra para marido, para filho, é muito importante. Nós, mulheres, nós temos esse dom de ter essa palavra para trazer vida e morte dentro da nossa casa. Uhum. E uma coisa também que às vezes eu já ouvi de muitas pessoas que, mas e aí eu sou submissa e eu oro e eu profetizo e meu marido continua sendo esse homem. Minha irmã, se você continuar seguindo a palavra de Deus, o Senhor, ele é fiel. Ele vai transformar essa situação. Se você cumprir o seu papel
em oração, de buscar, de ser uma mulher segundo o coração dele, ele vai transformar. Se você, sabe, não se preocupa. Porque às vezes as mulheres falam, mas até quando que eu vou, sabe, obedecer, obedecer? Não, submete. Submete que eu te garanto que o Senhor, ele é fiel. E ele vai transformar essa situação. Amém. Sabe uma coisa? Eu vou passar só mais uma dica para as mulheres também. O homem, ele gosta de ser valorizado. Olha. Ele gosta de saber que ele tem o poder de te trazer um aconchego, de te trazer uma segurança. E muitas vezes, por tanta coisa que a gente falou, ele tem medo de se aproximar da gente e fracassar. Porque é como se ele tivesse medo de tentar e depois ouvir uma palavra e falar, você está vendo? Você fracassou de novo. Então, assim, quando, com uma palavra de afirmação, você conseguir trazer para o teu marido essa palavra que venha trazer para ele uma autossegurança, que às vezes ele precisa disso. E o teu marido, mulher, ele não quer ouvir essa palavra do amigo dele, ou da mãe, ou do pai. Ele quer ouvir de você essa palavra de admiração, essa palavra que você está orgulhoso e que você realmente está satisfeito com o que ele fez. Tenta fazer isso, tenta fazer isso alguma vez e ver como é que isso ele traz algo maravilhoso e poderoso para dentro da tua casa. Amém? O que vocês acham, meninas? Pastora, a senhora falando nessa palavra de afirmação, né? A gente começou aquele tempo, estava lendo a linguagem, as 5 linguagens de amor, né? A gente entende sobre isso, que a palavra de afirmação, ela é uma linguagem de amor. E nós, como esposa sábia, a gente tem que buscar entender qualquer linguagem de amor que os nossos filhos reconhecem, né? Que o nosso esposo reconhece. E essa palavra de afirmação, ela é como se fosse mesmo fertilizante, né? É algo que a gente joga numa semente e faz ela crescer. Não é verdade? Ela tem o poder de dar fruto, né? Ela tem poder de mover a situação. E todo marido, ele gosta, assim, de ser reafirmado pela tua esposa, né? Por mais que naquele momento, assim, que você está vivendo, você não tem visto nada daquilo, mas você crê, porque a tua fé não é naquilo que você está vendo, que os teus olhos estão vendo, mas é aquilo que a promessa do Senhor tem. Então, se você, mulher, tem o teu esposo ainda que não se converteu, não é verdade? Você tem anos orando, existe uma palavra que eu carrego dentro de mim, tá bom? É algo que sustenta as nossas vidas, que fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uma mulher virtuosa, ela crê de todo o coração. E ela não só crê, como ela já vive essa promessa, mesmo ela ainda não sendo concretizada. O problema é que nós temos estado, às vezes, com as nossas visões erradas. Não é verdade? Os nossos olhos, às vezes, têm postado ou têm estado em coisas que não têm trago para a gente esperança. E a melhor esperança que nós temos está na palavra do Senhor. Amém. É as promessas do Senhor que estão aqui dentro. E eu e você precisamos resgatar ela, trazer ela de volta para os nossos lares. A Bíblia hoje, ela precisa ser prioridade dentro de uma família. Ela precisa ser um ensinamento. Não é verdade? A gente hoje, graças a Deus, a maioria, existe pessoas ainda com crianças pequenas, mas a alfabetização de uma criança, por que não usar a Bíblia aos poucos? Não é verdade? Pegar um trechinho da Bíblia, né? Tipo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá ele um dia para ele começar a escrever essas frases, né? Eles vão estar aprendendo a palavra de Deus. Então, a mulher virtuosa, ela é aquela, assim, que ela traz algo novo para dentro do lar. Não é verdade? Mesmo o mundo lá fora desmoronando, mas a mulher, ela persiste ali ainda na esperança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Meninas, a gente conversou, já se passaram 1 hora. Eu queria que cada uma de vocês deixasse uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo. Cristiane, vou pedir para a pastora Fernanda, a Cristiane já falou, deixa uma palavra para elas. Passou muito rápido, foi gostoso, tá? Foi ótimo. Meu riso, meu Deus do céu. Imagina. Mas é isso que é bom, sabe? A gente é na normalidade de quem a gente é, sabe? Acho que é isso que tá a graça do evangelho, de sermos quem nós somos, mas reconhecemos que nós dependemos do Senhor e que a nossa vida
tá nas mãos dele. E é isso que eu quero deixar para você essa noite, sabe? Não importa o que está acontecendo lá fora. Importa é o seu relacionamento com o Senhor, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai transformar o seu dia, vai transformar o caos, porque se você não tiver esperança, sabe, você vai junto com as notícias, mas o nosso coração tem que descansar na paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, a paz que a palavra nos garante, né? Quando nós estamos no Senhor. Então eu quero te, sabe, incentivar, coloque a sua esperança no Senhor. A sua esperança não está numa vacina, a sua esperança não está no remédio, a sua esperança tem que estar no Senhor. Amém. E quando essas situações vierem, sabe, dobre o seu joelho, busca o Senhor e ele vai te trazer a resposta, ele vai acalmar o seu coração, sabe, ele vai transformar essa ansiedade, ele vai te tornar essa mulher virtuosa. Basta a gente se dispor na mão dele. Amém? Cristiane? A paz, eu queria deixar para todas as irmãs, nesse Provérbio 31, que a gente está falando sobre as mulheres virtuosas, no versículo 30, ele fala algo assim: enganosa é a graça, a vaidade, formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Né? Então, essa é a esperança, né, mulher, que você possa temer o Senhor de todo o teu coração. Né? A palavra de Deus, ela fala que o princípio da sabedoria é o quê? Né? É a temer ao Senhor. Então, é que você possa buscar essa sabedoria que vem do Pai, ok? Às vezes você pode achar algo lindo que uma pessoa fala, de onde que vem essa sabedoria? Essa sabedoria, ela só vem quando ela vai no esconderijo, onde ela vai no colo do Pai, onde que ela vai nessa intimidade. Ela vai, ela se entrega, ela se esvazia, mas quando ela sai da presença do Senhor, ela sai com algo novo. Né, algo que foi depositado, que foi ministrado diretamente do trono do Senhor. Então, descansa no Senhor. Na verdade, não perca a esperança, né? Porque eu creio que o Senhor vai fará grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa, e eu profetizo isso sobre a tua casa, as bênçãos do Senhor sendo derramada, que a tua casa venha a ser, como se diz assim, algo lindo e maravilhoso. O projeto que Deus fez na tua casa, para que você venha viver em paz, em alegria, que os teus filhos, né, possam ser como flechas do Senhor nesse tempo na mão do valente, né? Que eles venham crescer também em sabedoria e que vocês, papais, possam se levantar, não é verdade? A ensinar o teu filho a palavra, inculcar a eles a palavra do Senhor no coraçãozinho deles. E obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada. Tá, um beijão para vocês. Nos vemos em breve, né? Que a gente se vê sempre. Amém. E agora eu quero deixar uma palavra para vocês. Eu quero que realmente vocês venham exercitar algumas coisas que a gente falou aqui e que eu creio que eu ainda vou ouvir testemunhos de que deu certo. Amém. Porque eu sei que tudo que a gente pede para o Senhor, crendo, o Senhor vai e Ele opera. Amém. E Ele faz. E eu queria orar agora por todos os pedidos que foram feitos, por todas as pessoas que entraram, por todos os relacionamentos, por todas as mamães. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de te conhecer, Pai. Jesus. Senhor, a cada mulher que colocou aqui, Senhor, as famílias que estão com este problema do coronavírus, essas pessoas que vão fazer cirurgia, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai, um restabelecimento sobrenatural. Que o Senhor venha, Senhor, curar os enfermos. Que o Senhor venha, Pai, manifestar a tua glória, Senhor, neste tempo de luta, mas de presença do Senhor, Pai. Porque sei que o Senhor tem feito e tem operado maravilhas. Seja abençoando essas mulheres guerreiras. Seja abençoando, Senhor, essas mulheres virtuosas, Pai, que verdadeiramente elas venham ser servas de Deus. Elas venham ser, Senhor, o que o Senhor as chamou para ser, Pai. Eu profetizo sobre a vida delas, Senhor, vida, bênção, domínio próprio, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e Deus nos abençoe. Amém. Amém. Tchau. Tchau.